Olá, cinéfilo, olá, cinéfila, olá, não cinéfilo, olá, não cinéfila, tudo bem? Meu nome é Laura Tardem, eu tenho 24 anos, eu sou do Rio de Janeiro, eu falo aqui do interior da minha banheira, que é o lugar mais interessante que eu achei na minha casa. Eu sou fotógrafa e eu adoro ir ao cinema. É uma das coisas que muitas pessoas gostam de fazer, né? Eu me deparei com uma dificuldade que algumas pessoas têm na vida de vez em quando, sabe? Aquelas dificuldades que a gente tem, que é de ter alguém para discutir o filme. Eu vou muito ao cinema sozinha. Às vezes você vê um filme que você quer falar a respeito, mas não tem com quem. E aí você vai pra internet, entra lá naqueles sites, que na verdade não te dizem muita coisa. Eles te dizem sinopses, críticas razoáveis, medianas. Eu acho que ninguém vai a fundo pra falar, tipo, a questão do filme é essa, o cerne do filme é esse. Isso que eu vou te falar agora vai mudar a sua percepção do filme. A partir disso, surgiu o mote do canal que se chama o Pós-Filme. Esse é o canal do Pós-Filme. E vou te dizer por que ele tem esse nome. Porque você só vai entrar aqui quando você já tiver assistido o filme. Só vem aqui quando você tiver com o filme assistido na ponta da sua língua pra gente discutir. Não adianta você entrar aqui sem ter visto o filme, porque senão eu vou te dar um puta de um spoiler e não é isso que eu quero, né, amigos? É um canal com muitos spoilers, mas eu quero te ajudar a pensar no filme. Eu não quero te estragar nada, tá bom? Então, quando você vira o filme, você entra aqui no canal e a gente discute. Beleza? Melhor filme estrangeiro essa semana. Bacana, cheers up pra vocês. É um filme húngaro, ele é do ano passado, ele foi pra Cannes também. E ele fala a respeito da Segunda Guerra Mundial, assim como tantos outros filmes que a gente já tá, cansado de bater. Minha mãe viu antes e falou que era um filme que as pessoas saíam da sala do cinema. Quando alguém diz isso, a gente fica muito na dúvida, né? Caramba, esse filme, ou ele é muito intenso, ou ele é muito ruim. A apresentação do filme. O Saul, ele é um prisioneiro de guerra, ele é um húngaro judeu. Ele está preso no campo de concentração em 1944. E o Saul, ele tem uma função muito específica ali dentro. Eu acho que todo mundo sabe que no campo de concentração, quando você entrava nele, você achava que era um campo de trabalho forçado. Só que em 1944, o buraco era mais embaixo e realmente o campo de concentração virava um campo de extermínio. Isso é muito pesado. E o Saul, assim como muitos húngaros, outros húngaros além dele, tinham a função do Sonderkommando, que basicamente é o seguinte: os caras são os agentes funerários do maquinário nazista. Um job description horroroso de basicamente levar pessoas para a câmara de gás, retirar os pertences, os documentos, as joias, depois limpar a câmara de gás, jogar os corpos para o crematório, jogar os restos ou cinzas no rio. Terrível, terrível. Você começa a se perguntar, gente, como é que a pessoa aguenta fazer isso? Essa é a vida da pessoa durante alguns meses. Eu imagino que o Sonderkommando não dure muito tempo, e isso é dito no começo do filme. Que os Sonderkommandos, eles meio que guardavam esses segredos, que as pessoas seriam no final mortas mesmo, exterminadas. O que é interessante no filme que a gente consegue perceber logo é o traço estético dele muito forte. Não sei aí quem viu o filme da Björk, Dançando no Escuro, gravado com câmera de mão. Pra quem não tá acostumado, pode ser muito perturbador você ver no cinema, que é uma tela imensa, e você começa a tremer junto, você fica ali naquela montanha-russa na mão do cara, entendeu? Quando eu saí do cinema, eu tava tipo assim, ainda, né? A gente vê as coisas de um ângulo muito fechado, quase que não tem cenas abertas no filme, não tem cenário, não tem panorama, é aquilo ali. Você fica sempre diante do rosto do Saul, ou atrás do Saul, como se você fosse mesmo um outro prisioneiro. Eles optaram por esse tipo de estética porque eles querem colocar você ali dentro, aprisionado dentro da câmera, a câmera tremendo. Diferente de outros filmes, né, os magníficos filmes sobre a guerra, Schindler, O Pianista, que você vê a barbárie aberta, né? O Saul você vê muitas cenas muito pequenas e eles usam muito desfoque. Então, por exemplo, às vezes você tá no rosto do Saul e ali atrás tem uma pilha de gente. O Saul, saindo da câmara de gás, ele vê que o menino sobreviveu. E o menino que sobreviveu, você que é brasileiro, poliana, você vai pensar assim, caraca, tomara que esse não seja o filho de Saul, porque, porra, eu sou mãe e imagina a pior situação da sua vida. Sobrevive um menino que deve ter uns 11, 12 anos. E aí vem os médicos nazistas e meio que cutucam ele, matam o menino com um mata-leão e acabou a história. E aí o Saul, que estava vivendo aquela realidade já, a gente não sabe muito bem há quanto tempo, ele descobre um motivo, um desejo, uma pulsão, que simplesmente é
enterrar aquele menino. E daí, disso, a gente vai entendendo que o menino pode ser o filho de Saul. Mas aí que vem a pergunta do filme, aí que vem a discussão do filme. Quem é o filho de Saul? O mais importante do que isso, Saul tem um filho? Ou será que o filho de Saul, o título do filme e tudo que a gente vê na tela, é uma metáfora para a humanidade que de alguma forma se revela dentro da gente, floresce na gente, e o Saul, que lidava muito, muito diretamente com a morte o tempo todo, simplesmente gostaria de dar dignidade a um menino que ele viu morrer na frente dele, diferente dos outros que não sobreviveram à câmara de gás, como era o suposto. Saul fica correndo atrás de um rabino, correndo atrás de situações, ele se põe em risco várias e várias vezes. Ele meio que perde a noção do perigo, sabe? Eu acho que dentro daquela situação, todo mundo sabe que vai morrer uma hora ou outra. E talvez por isso ele se importe menos com isso. Ele a partir daquele momento, ele determina na cabeça dele que ele vai bancar um enterro digno para aquele menino. Mas esse menino, será que ele é filho dele? Só pode ser, porque o cara não vai fazer isso tudo. Aí você às vezes pensa, não, ele não precisa ser filho dele. Eu que tenho uma filha de quase 2 anos, se eu vejo uma menina de 2 anos na rua, eu penso assim, caramba, é parecido com a minha filha. E você tem uma identificação imediata ali. Em alguns momentos o Saul é questionado, quando ele fala, eu quero enterrar o meu filho. E às vezes as pessoas perguntam, mas Saul, você não tem filho? Ele fala assim, não, eu tenho. Tem uma outra situação no filme que me chamou a atenção, que foi a hora que o Saul foi se encontrar com uma mulher. É que os húngaros estão meio que reunindo um motim, né? E com esse motim, eles buscam, de alguma forma, se rebelar ali daquele campo. Então o Saul é colocado numa situação que ele se encontra com uma mulher, e aí ele vai dizendo que, poxa, mas como é que eu vou falar com ela? Eu não conheço ela. Mas quando ele chega na situação diante da mulher, a mulher meio que abre um sorriso pra ele, tenta pegar na mão dele, e você fica se perguntando, caramba, será que essa mulher conhece ele? Será que simplesmente é uma mulher vendo um homem pela primeira vez, depois de tanto tempo, que não é um oficial nazista? Caraca, essa mulher, ela deve ser mulher do Saul, cara, e ele tá puto com ela por algum motivo, então não sei. Apesar da ideia do Saul não ser a ideia dos outros húngaros, os outros húngaros querem armar uma revolução ali dentro. Enquanto isso, o Saul só tá muito, muito ligado nessa questão de enterrar esse menino, que pode ser que seja o filho dele, a gente não sabe até o final. Ele fala de dignidade humana, ele fala de humanidade dentro de uma situação que é horrível. Você fica se perguntando como é que o cara suporta fazer aquilo que ele faz, mas eu acho que o ser humano ele é muito resiliente. E vou contar o final do filme, então para, João Kleber, spoiler agora do final. No final do filme, a tal da rebelião dos húngaros acontece. Começa um tiroteio, enquanto o tiroteio tá rolando ali, comendo solto, o Saul está tentando cavar uma cova para enterrar o corpo do menino, que ele consegue heroicamente conservar o filme inteiro. Ele tem uma cova rasa cavada, ele tem um cara que diz que é um rabino, ali ainda tem um impasse, enfim, começa um tiroteio muito forte, todo mundo meio que começa a fugir, o Saul leva o menino nas costas, vai com o rabino pela mão e vambora, vai de novo, e aí no meio da floresta, quando eles já estão numa fuga lá adiante, ele fala assim, vai rabino, fala aí a parada. E aí você se pergunta, caramba, será que esse cara ele é rabino mesmo? Será que ele não é rabino, ele ficou só o filme inteiro dizendo isso pra meio que, né, sobreviver ali? Tem que continuar fugindo, tipo, caraca, pelo amor de Deus, entrega esse menino logo. Você fica tipo, para, ele precisa concluir isso. E eles entram no rio, e vai o Saul com o filho dele, né, com o menino. Aí eu penso assim, nossa senhora. E aí, Saul, de alguma forma, o menino sai das costas do Saul e vai. Óbvio, o Saul estava na guerra, ele estava mal alimentado, mal nutrido, mal tudo. Ficou com uma cara, um isolamento horrível, né? E aí ele se esconde numa casinha. Quando ele se esconde numa casinha, né, o unicórnio rosa voando na sua frente. Sai um menino do mato, assim, o garoto sai do mato. E aí o Saul dá o primeiro sorriso dele, no filme inteiro, sorriso assim. E aí você fala, é esse o filho de Saul, não era o outro garoto. E aí acaba o filme. Aí você sai pensando, quem era o filho de Saul? Opção 1, Saul não tinha filho, at all. Saul só ficou naquela onda toda porque ele encontrou uma oportunidade de dar dignidade a alguém. Se impressionou com o fato do menino ter sobrevivido, de alguma forma dar um fim digno, ele que trabalhava tão perto com a morte, que era uma morte tão banalizada de tanta gente. Opção 2. Aí eu fiquei pensando na situação da mulher. O menino é filho da mulher só. O Saul
era marido, namorado, relacionado da mulher. É como se fosse um filho fora daquela relação. E aí o Saul está puto com aquela mulher por algum motivo, mas ele meio que protege o menino. Opção 3. O menino do começo do filme, o filme inteiro, não é o filho de Saul. Na verdade, o filho de Saul é o menino do final. É o menino que aparece ali do mato, no meio do nada. Opção 4. Não, gente. O menino do final, ele é uma completa alucinação. Personificação de que existe esperança. Quer dizer, o Saul, de alguma forma, ele não enterrou o menino como ele queria. Ele não enterrou o menino numa cova. Ele concluiu alguma coisa. Então a gente tem, é o filho de Saul? Não é o filho de Saul? É o filho de Saul fora do casamento? O Lourinho é o filho de Saul? Nenhum deles é filho de Saul, não interessa. O Saul, ele é um ser humano. E isso é o que é importante. Não interessa quem é o filho de Saul. Interessa que o Saul é gente. Nenhum site me disse. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem dizer quem é o filho de Saul, se o Saul tem filho ou não, o que vocês acharam. Por favor, só venham aqui quando o filme já estiver na sua checklist, beleza? Meu nome é Laura, espero que vocês tenham gostado. Sei lá, esse negócio aí, se inscreve. Eu não sei pra que serve isso, gente. Eu não sou dessa onda não, tá? Eu só tô aqui pra falar mesmo porque eu gosto de falar e eu não tenho com o que falar.